Pessoal, esse vídeo é para que a gente possa falar de forma bem objetiva, bem clara, sobre a guerra na Síria, que é um dos piores desastres humanitários desde a Segunda Guerra Mundial, por conta de todo o seu contexto e dos resultados atrozes para a população, principalmente, milhões de refugiados, que causam uma série de problemas no mundo inteiro. E é desesperador ver a situação dessas pessoas. A guerra na Síria começou em 2011 e ela ainda não acabou. E pelo contexto e por tudo que tem acontecido, possivelmente não acabe tão cedo. Mas vamos lá, vamos tentar ser o mais objetivo possível. A Síria é controlada pela família al-Assad desde a década de 70. Primeiro pelo pai, Hafez al-Assad, quando ele morreu, o filho, Bashar al-Assad, assume o poder. O pai já estava no poder há 30 anos, quando morreu, e passou o poder para o filho mais velho, Bashar al-Assad. Um detalhe importante é que a família al-Assad é xiita, enquanto a maior parte da população na Síria é sunita. Então a gente já tem um problema de identidade religiosa. Falei sobre isso no vídeo anterior sobre Revolução Iraniana, que é importante que a gente tenha em mente. Os xiitas são mais conservadores, mais radicais, e os sunitas são considerados menos radicais, mas ambos têm intolerância religiosa um para com o outro. São grupos que surgiram a partir da morte de Maomé, há muitos séculos, tá? Bom, então a gente tem ali um governo extremamente ditatorial, corrupto, e que causa uma série de resultados negativos para a população. Isso é uma questão óbvia. Quando foi 2011, nós tivemos a famosa Primavera Árabe, que foi o surgimento de uma série de manifestações populares devido à insatisfação com governos ditatoriais e os problemas econômicos que eram impostos a essa população que vive na miséria, em situação extremamente precária. E em 2011, quando começa a Primavera Árabe, governos ditatoriais da Tunísia, do Egito, da Líbia caíram. A população síria também se coloca contra esse governo do Bashar al-Assad, cuja família está no poder desde a década de 1970. Então o conflito na Síria começa em 2011 a partir da Primavera Árabe. É um conflito no primeiro momento entre a população e o governo. População essa que pelo governo é chamado de rebelde, e a própria mídia, porque isso é sempre muito importante, né? Como é que a mídia tem colocado isso? Geralmente sempre a favor do governo, principalmente quando esse governo é um governo ditatorial, porque ele não permite que haja liberdade de imprensa, liberdade de expressão, enfim, não existe liberdade numa ditadura. No campo da geopolítica, a gente vai ver se desenrolar um apoio da Rússia para a família al-Assad, que na verdade já existia desde a época do Hafez al-Assad, porque Hafez al-Assad apoiava a Rússia desde que ainda era a União Soviética, inclusive dando uma região de cara para o Mediterrâneo para a base militar, que é a base militar de Tartus, da Rússia. Então a Rússia tem, inclusive, um interesse econômico, político, em apoiar a família al-Assad no poder, para que eles continuem no poder, enquanto os Estados Unidos capitalistas são favoráveis à oposição. Mas que oposição é essa? Porque não foi só a população que se colocou contra esse governo. Surgiram grupos, e grupos muito poderosos, de oposição, grupos considerados terroristas, como, por exemplo, a Frente Fateh al-Sham, que é o antigo braço armado da Al-Qaeda, que é um grupo terrorista, o Estado Islâmico, que é um dos grupos mais fortes terroristas da atualidade, e a gente tem ali também uma unidade de proteção popular chefiada pelos curdos, que são uma minoria étnica que vivem ali e que querem também tomar o poder. Então é muito perigoso quando a população se coloca contra o governo, porque é claro que seria o melhor dos mundos se o poder fosse dado para o povo. Mas esse poder está sendo disputado por oposições extremamente radicais,
que são grupos terroristas, Al-Qaeda, Estado Islâmico e os curdos, que são uma minoria étnica que muito possivelmente, se assumirem o poder ali, expulsam os sírios da região. Então é muito perigoso, por isso que começaram a surgir inclusive protestos populares a favor da permanência no poder do Bashar al-Assad, com medo da tomada do poder por grupos de oposição radicais, como o Estado Islâmico, a Al-Qaeda e os próprios curdos, que são a minoria étnica. Então há um problema muito sério ali. As principais cidades afetadas na guerra da Síria é a cidade da Hara, Alepo e Damasco. Mas a Síria, em geral, foi atingida, né? Nós temos muito mais de 11 milhões de refugiados como resultado dessa guerra. Muito mais de meio milhão de mortos. Afinal de contas, desde 2011 essa guerra se estende. E tem até hoje essa interferência estrangeira, que é a interferência da Rússia, que apoia a família al-Assad, a interferência dos Estados Unidos, que apoia a oposição, mas se coloca contrário aos terroristas. Tanto que o Trump, quando bombardeou a base militar síria, 6 dias depois, ou 8 dias, não me recordo agora, bombardeou a base do Estado Islâmico, com medo de que o Estado Islâmico pudesse se aproveitar dessa vulnerabilidade da base militar síria e tomasse o poder. Então a gente tem aí um saldo extremamente negativo, né? E começa com questões políticas a guerra da Síria, mas atualmente ela tomou proporções muito maiores, envolvendo inclusive outros países. Então a gente tem um conflito que possivelmente não termine tão cedo. E a gente percebe que passou das questões políticas e econômicas do país para serem interesses de outros países, interessados também economicamente naquela região. E aí quem paga um preço muito alto? A população. Essa população já tão sofrida e carente, em especial crianças. E a gente tem acompanhado há muito tempo, inclusive houve um certo silenciamento com relação à guerra na Síria, mas ela não terminou. E muito menos terminou o sofrimento dessas pessoas, tanto que ainda vivem lá, quanto dos refugiados. E depois eu gostaria de fazer um vídeo mais pra frente falando da crise dos refugiados, que é uma crise humanitária. E é absurdo o que a gente vivencia, né? O que a gente observa que tem acontecido, né? Eu vou pausar o vídeo pra gente poder colocar no canal, e qualquer dúvida vocês me procuram.